Se você tem dúvidas sobre como funciona o processo seletivo do Empatec, mas quantos pontos eu preciso para passar? Mas como que é a entrevista do Empatec? Então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas sobre esse processo. Eu me chamo Lucas Fraga e eu fui aprovado em primeiro lugar geral no processo seletivo do Empatec de 2024 para 2025. E para quem não conhece o Empatec é uma faculdade que surgiu ano passado, em 2024, no Rio de Janeiro, por meio de uma parceria do Governo do Rio e do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, uma das maiores referências em pesquisa no Brasil, na América Latina e até no mundo em matemática. E ele é um instituto que tem cursos de exatas, né? Então a gente vai ter cursos de matemática, física, ciência da computação e ciência de dados, e todos os alunos moram lá no Rio de Janeiro e recebem auxílio financeiro para isso. Então a faculdade está começando agora, mas já promete muita coisa boa. E falando agora sobre o processo seletivo, o processo seletivo do Empatec vai disponibilizar 100 vagas por ano, e sendo dessas 100 vagas, 80 para medalhistas em diversas Olimpíadas e outras 20 para ingresso pelo Enem. E primeiro eu vou falar aqui sobre as Olimpíadas que são aceitas e sobre a pontuação para medalhistas, e depois eu vou falar também o processo de entrada pelo Enem. Bom, as Olimpíadas aceitas são essas aqui, com a sua devida pontuação. Como vocês podem ver, a OBM e a OBMEP valem o dobro das outras, então vai valer 18 pontos o ouro, enquanto nas outras vai valer 9 pontos o ouro, perfeito? E bom, eu também trouxe aqui para vocês as notas de corte, e essas notas de corte não foram feitas por mim, foram feitas por alunos do Empatec. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram deles na descrição, é @empatecos. Então, só agradecer muito eles aí que me deixaram usar esse material e trazer para vocês. Então, bom, eu vou falar primeiro das notas de corte do ano passado e das notas de corte do meu ano, para vocês perceberem também a tendência que está acontecendo, né? Em 2024, a gente teve a nota de corte para a ampla de 8 pontos, para a ampla feminina de 2 pontos, para a escola pública feminina de 2 pontos, para a escola pública afirmativa de 2 pontos e para a escola pública de 2 pontos. Basicamente a ampla foi 8 e todos os outros foram 2. Porém, em 2025, como vocês podem ver aqui, houve um aumento considerável, com a ampla indo para 12 pontos, a ampla feminina indo para 6, a afirmativa indo para 2, a escola pública para 4 e a escola pública feminina continua em 2. Perfeito? Então, vocês podem ver que existe, né, naturalmente, uma tendência de aumento das notas de corte, o que faz bastante sentido, porque é uma faculdade que está começando. Conforme o tempo for passando, as pessoas vão se preparando mais, vão dedicando-se mais a Olimpíadas, e essa nota tende a ir subindo. E agora, falando pelo Enem, eu só tenho aqui, infelizmente, as notas de corte de 2024. Assim que eu tiver as notas de corte de 2025, eu vou tentar deixá-las aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Mas em 2024, as notas de corte foram as seguintes. Para o Enem, na ampla, a gente teve 946 pontos, na feminina 916 pontos, na escola pública 946 pontos também, na escola pública feminina 840 pontos e na escola pública afirmativa 870 pontos. Então vocês podem ver que são todas notas bem altas, principalmente aí na ampla e na cota escola pública, você tem que praticamente fechar o Enem, ou então acertar 43, 44 questões com uma ótima TRI. Então realmente assim, você tem que ir pensando em fechar a prova. E como você sendo aprovado na primeira fase, eu vou dar algumas dicas no final do vídeo sobre como fazer isso, você vai para a segunda fase. E a segunda fase, ela consiste basicamente em uma entrevista. E que eu vou explicar mais ou menos como foi a minha entrevista, que foi semelhante à entrevista de 2024, e que provavelmente vai se manter, provavelmente não a mesma coisa, mas vai ser semelhante ao longo dos próximos anos. Então, a entrevista, ela basicamente vai avaliar 4 competências, que é a competência tenacidade, mentalidade, colaboração e comunicação. A colaboração e a comunicação são mais fáceis de entender, né? É o quanto você vai conseguir colaborar ali com as outras pessoas que vão estar fazendo a entrevista em grupo com você, e a comunicação é como você vai conseguir expressar as suas ideias. Já a parte de mentalidade, eles querem avaliar um pouco a sua crença no quanto você acredita na sua capacidade de desenvolvimento e no quanto você está, de certa forma, disposto a se esforçar para isso, né? Foi o que eu consegui entender da minha entrevista e do que estava falando no edital também. E a parte de tenacidade, eles vão avaliar muito o seu interesse. Então, o quanto você é interessado naquilo, em matemática, né, na graduação que você quer fazer, no Empatec, na entrevista em si mesmo. E bom, cada uma dessas competências vai ser avaliadas de 0 a 6, só que as únicas notas possíveis são 0, 3 e 6. Então o total de pontos da entrevista é 24, porém se você tirar 0 em qualquer uma das 4 competências, você é diretamente eliminado. Então acaba que a nota mínima na entrevista é 12 e a nota máxima vai ser 24.
porque com menos de 12 você é automaticamente eliminado, porque você vai ter tirado 0 em alguma das competências. A entrevista ela tem 2 partes. A primeira parte ela é em grupo e ela constitui em diversos portais, que foi o nome que eles deram, que são basicamente certas situações que vocês vão ter que fazer. Então, o primeiro portal, pelo menos pra mim, foi o portal da apresentação. Você se apresentava um pouco e você escolhia uma palavra para falar sobre ela. Então, tinha algumas palavras que você podia falar sobre. Eu lembro de algumas: perseverança era uma, flexibilidade era outra, autenticidade era outra. Então você vai ter que escolher uma palavra dessas e falar sobre ela em 60 segundos. Todo mundo do grupo vai ter que fazer isso. São 5 pessoas em cada grupo. Em seguida, você vai ter também 1 minuto para escolher uma frase e você vai falar se você concorda ou se você discorda dela e por que você acha isso. Em geral, são frases do tipo... pelo que eu percebi, eram frases bem para medir a mentalidade do candidato. Então eram frases do tipo: eu acredito que as pessoas podem ficar melhores em matemática com esforço, ou relacionadas. Então você tinha que falar o que você achava de alguma dessas frases, né? Escolher e justificar. Em seguida, tem um próximo portal, que era o portal do pitch, que você e seu grupo iam escolher um tema dentre os temas disponíveis. Eram 3 temas disponíveis, em geral temas bem atuais. O meu grupo, por exemplo, fez sobre a questão de proteção de dados. Vocês tinham que elaborar um pitch em 10 minutos e em seguida apresentar o pitch em 1 minuto. Na minha opinião, esse é um portal bem difícil, é muito complicado de elaborar um pitch e conseguir ouvir as opiniões de todo mundo e conseguir, né, todo mundo chegar a uma conclusão ali e falar algo realmente produtivo nesse 1 minuto, né, conseguir ensaiar e fazer tudo. Mas é bem legal. E depois do pitch, você vai ter o último portal, que é o portal da gratidão. Nesse portal, basicamente, você vai expressar a sua gratidão, ou seja, por que você gostou de fazer aquela entrevista com aquela pessoa e conhecer aquela pessoa, em relação a uma das pessoas que estava no grupo fazendo entrevista com você. E essa pessoa, você não escolhe ela vai ser sorteada. Então, é também não muito simples, porque pode ser que foi a pessoa do grupo que você teve menos contato, né? E como a entrevista é relativamente curta, às vezes você tem que saber bem o que você vai escrever ali, certo? E depois de todos esses portais, você vai ter a parte das entrevistas, que no meu caso foram 3 entrevistas, e elas funcionam basicamente da seguinte forma: você vai entrar e um entrevistador vai te fazer perguntas, e as perguntas que ele te faz são baseadas nas suas respostas anteriores. Então ele vai te fazer uma pergunta, você vai responder alguma coisa, baseado na sua resposta, ele vai te fazer uma próxima. Em geral, as perguntas, pelo menos pra mim, foram sobre como você lida com desafios e como você estipula suas metas e o que você faz quando alguma coisa sai do esperado, né? Alguma coisa dá errado. Então, são entrevistas interessantes, eu achei até as perguntas um pouco semelhantes. E imagino que elas são gravadas e avaliadas por outras pessoas, além do próprio entrevistador que está ali na hora. E uma dica para vocês na entrevista é que os entrevistadores vão perguntar várias perguntas e vão pedir para vocês responderem as perguntas baseadas em vivências de vocês. Então, um pouco antes da entrevista, pensem em vivências de vocês, não só na área dos estudos, mas em outras áreas da vida, e como que elas poderiam encaixar em perguntas como superação de desafios, ou às vezes superar um momento de dificuldade para você, alguma coisa ruim que aconteceu, por exemplo. Então, porque isso vai ser muito importante durante a entrevista, para você conseguir responder sempre com essas vivências, que é algo que eles avaliam muito positivamente. Cheque também a entrevista com bastante antecedência. A entrevista é realizada pelo Zoom, então cheque se o seu Zoom está funcionando. O meu computador ele deu problema, eu tive que fazer a entrevista pelo celular, fiquei todo atrasado, todo enrolado. Então, entrem com bastante antecedência, façam isso com calma. E aí, durante a entrevista também sejam sinceros. Na hora que pedirem para você falar sobre alguma frase, fale sobre uma frase que você realmente concorde, ou discorde de uma frase que você realmente discorda. E defenda isso, e sendo sincero, é muito mais fácil você defender seu posicionamento. Então acho que é uma parte muito importante. E também não queira passar em cima dos outros, né? Principalmente na parte do pitch. Não queira ser a única pessoa a dar ideias, a única pessoa a falar, ou algo do tipo, porque isso pode atrapalhar não só você, mas o resto do seu grupo, porque os entrevistadores vão perceber que você não é alguém muito colaborativo, e para o resto do seu grupo também vai ser ruim. Eles não vão ter oportunidade de expressar as ideias e os conhecimentos deles. E eu vou deixar aqui na descrição também o site do Empatec e o edital do Empatec, se vocês quiserem dar uma olhada. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar nos comentários também, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E por último, eu queria também divulgar que eu forneço aulas particulares de matemática para o UBMAP, e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição também. E é isso, gente. Um abraço, muito obrigado.